Audio Jungle. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Rochas da Saúde. Aqui a gente traz as informações mais variadas sobre saúde e bem-estar. Eu sou Pedro Dilguirian, o apresentador, e hoje a gente vai bater um papo com uma geriatra, a doutora Elaine, e a gente vai discutir diversos temas dessa especialidade. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada, viu? Agradeço muito o convite. Um prazer estar aqui. A gente vai bater uma conversa super prazerosa de diversos Sim, temas. será um prazer. E doutora, primeiramente, por que a senhora escolheu a geriatria como especialidade? Bom, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que, na verdade, foi a geriatria que me escolheu, porque eu não ia fazer geriatria, né? Quando eu entrei na faculdade de medicina, tinha outros planos, e planos de fazer alguma área cirúrgica. Depois eu mudei para a área clínica, também não era geriatria. Na minha época, a gente não tinha tanto conhecimento assim sobre a especialidade, né? E aí, depois eu acabei que, por conselhos, né, de alguns professores que viam que eu gostava de fazer um pouquinho, eu gostava de tudo, eu gostava de clínica de forma geral, né? Gostava de ser médica. De ser médica, é isso. E aí, eu entendi que na geriatria eu iria conseguir, embora eu acho que isso deve ser em todas as áreas, mas assim, eu acho que na geriatria, de uma maneira mais especial, eu iria conseguir cuidar da pessoa e não de uma doença específica, né? E eu sinto isso sempre, né? Quando eu tô cuidando ou eu tô tratando de um paciente, eu tô cuidando da pessoa. E essa pessoa, ela pode ter uma doença, que eu também terei que tratar, ou não, né? Então, eu acho que a geriatria assim, eu consegui me encontrar nesse sentido. Eu gostava, como você falou, de medicina, de várias áreas clínicas, e na geriatria eu consigo ter esse olhar amplo, né? De olhar para o paciente como um todo, independente dele ter uma patologia ou não, né? Uhum. Então, acho que E aproveitando esse gancho, o geriatra ele é um médico que cuida de uma pessoa, né? Ele não, ele cuida de alguma doença específica em si, ou é sim. mais um médico que cuida de uma população É, específica? na verdade, são as duas coisas, né? Na verdade, assim, como eu te disse, como a geriatria ela vai muito na linha também, não só de tratar doenças, mas também da prevenção, né? Então a gente trata a pessoa inicialmente, a gente cuida daquela pessoa, tanto na intenção de prevenir, né, algumas patologias, mas também a gente trata algumas patologias que sim são mais comuns, digamos assim, num consultório, por exemplo, tá? Então, por exemplo, demências de forma geral, né, Alzheimer e outros tipos de demência, quadros psiquiátricos como depressão, ansiedade, patologias que se tornam mais comuns com o envelhecimento, né? Então, osteoartrose, osteoporose, hipertensão, diabetes, colesterol, enfim, tá? Todo mundo que eu conheço fala, Pedro, seja ou cirurgião plástico ou geriatra. Sério? É. Aí eu falo, vamos ver, vamos Mas ver. mas É o futuro. aí não, de fato, assim, a população está envelhecendo cada vez mais, e assim, antigamente, a expectativa de vida, muito antigamente, né, não era tão alta, mas hoje as pessoas estão chegando facilmente aos 100 anos, né? A questão é como vamos chegar, né? Mas realmente aumentou muito, né? As pessoas estão tendo cada vez menos filhos, as pessoas estão envelhecendo e assim, é só você olhar. Você faz academia, não Sim, faz? faz. Tem bastante idoso lá na academia onde você Na treina minha até que agora? tem. Na Na minha minha até tem que também. tem. Antigamente a gente não via, né? A geração da minha E avó, fortes, e hein? fortes. A geração da minha avó não ia pra academia, né? Minha avó já faleceu, mas assim, ela não ia, né? Minha avó bateu 100 anos, mas não ia. É exceção, né? É É exceção. exceção, né? Não é porque. Não ia porque não era cultural, né? Sim. Era meio Eles irem. feio, meio Não sei, coisa eles não ocioso, né? sei, não iam. Mas assim, eu já vejo que, por exemplo, a geração da minha mãe, da minha sogra, eles já vão, né? E aí você chega na academia, tem muitos lá. E como você disse, pegando pesado. E eu fico feliz porque eu vejo que eles entendem essa importância, né? E qual que seria essa importância? Tem muitas, viu? Vou te falar que eu na minha prática ali, eu vejo bastante diferente
daquele idoso que faz exercício físico e não importa quando ele começou, tá? Não importa se ele sempre fez ou se ele começou depois dos 60, 70, não importa. A gente vê diferença, tá? Em várias coisas. Disposição, agilidade, menos queixas de dor, né? Alguns até falam, nossa, eu tinha muita dor, mas depois que eu comecei a me exercitar, as dores melhoraram muito. Fora, assim, as questões, vamos dizer assim, técnicas mesmo, né? É, a gente, quando a gente fala do exercício, a gente está pensando principalmente, por exemplo, na síndrome de fragilidade, né? Que é uma síndrome que pode surgir, né, com o envelhecimento, e que uma das questões ali, um dos tripés dessa síndrome é a sarcopenia, é a perda de massa muscular, né? Hum. E é algo que a gente quer tentar evitar, ou pelo menos minimizar essa perda. Então, o paciente que tem, principalmente o exercício resistido, né, com peso, ele tem mais estabilidade articular, ele tem menor chance de quedas. O exercício, ele é uma sobrecarga para o osso, então estimula ali a formação óssea, ou pelo menos minimiza a perda óssea. Então, diminui a chance aí de uma osteoporose, de diabetes, né? Uma vez que o músculo ele armazena glicose. Então, assim, fora a questão mental, Sim. né? Fora que diminui a ansiedade, melhora o sono. Então, é muito nítido, sim, tá? A diferença de quem se exercita, né? E por que que é tão importante os geriatras, a gente comentou um pouco, na nossa sociedade atual, né? Além da questão de olhar como um todo. Qual que seria a importância? Olha, hoje, quando as pessoas procuram um geriatra, eu vou falar baseado no que a gente Claro, escuta, claro. né, do paciente. Eles vão justamente com essa ideia de ter alguém que vai centralizar esse cuidado, porque às vezes ele acaba indo em muitos especialistas e às vezes ele precisa mesmo, tá? Não é que não precisa, mas às vezes ele vai porque ele não sabe em qual ele deve ir. E aí ele vai em um e vai em outro, e aí ele não consegue se encontrar ali, porque às vezes é o que eu falo, existem comorbidades, né? Então, às vezes, uma interage com outra, aí a medicação de um interage com outra. Então, às vezes, eles vão. Eu escuto muito assim, eu vim porque eu tomo muito remédio, e eu quero ver se você consegue diminuir essa minha listinha. E, de fato, a polifarmácia é super comum, né? Tanto porque eles têm comorbidades e às vezes precisam, mas também existe muita automedicação. Porque o vizinho falou que é O legal. nome é chique, eu quero pra mim. A minha vizinha toma e deu certo, o meu marido toma e deu certo. E aí, quando você pega, tem realmente aquela lista enorme, coisas importantes, outras nem tanto. Então, eu escuto muito isso. Eu quero enxugar um pouco o número de remédios que eu tomo, que eu acho que é muito. E às vezes dá para fazer isso mesmo, porque a gente adora desprescrever, né? O geriatra adora desprescrever, ou seja, tirar tudo aquilo que, ao nosso ver, ele não está tendo benefício, ou às vezes está trazendo até um malefício, ou está interagindo com outra medicação que não combina, porque é isso, né? Às vezes ele vai em um, vai em outro, e às vezes a receita de um não se fala com a do outro, Ou é igual, né? Tá tomando ou é duas vezes. igual. Já peguei paciente tomando a mesma medicação com nomes diferentes, né? Então, assim, então eu acho que muitas vezes a ideia é essa, centralizar o cuidado, ter alguém que realmente olhe o todo, né? E não só uma doença específica. E, assim, prevenção também, orientação, ver o que pode ser melhorado, né? O que está faltando para melhorar. Então, eu acho que hoje, mais do que no passado, as pessoas estão sentindo falta, e não é exclusivo do geriatra, né? Eu acho que todo médico tem que ter esse olhar. É que ali no dia a dia, às vezes, realmente você precisa ali de um especialista mais, né, assertivo naquele assunto. Mas a gente está precisando, sim, de olhares mais amplos, de escuta, né? O paciente que vai no geriatra, ele já tem para ele que ele vai sentar, ele vai contar tudo que ele quiser, né? E conta mesmo, História de uma né? vida, né? 90 anos de história, a mais. Às vezes começa, né? Lógico que a gente tem que ir Sim, direcionando, mas sim. de fato a gente tem a gente faz parte, tá, da consulta da geriatria, essa escuta, né? Ouvir a história, entender todo esse processo, entender as patologias que ele já tem, o que que ele já usa, o que que ele trata, e não só o paciente, às vezes a dinâmica familiar também.
né? Principalmente quando a gente está diante de quadros, por exemplo, demenciais, né? Alzheimer e outros, aí realmente não é só o paciente mais, né? A Sim. família faz, faz totalmente parte aí do contexto e tem que ser acolhida também, né? E o que que seria uma demência? Esse quadro demencial que você O que comentou? é uma demência? É, que a gente às vezes até usa pejorativamente, né? O termo demência, mas o que que seria? É. E usa também muito demência senil, É, tá? Que eu já vou explicar que, assim, na verdade, o termo demência senil, ele não existe, assim. Existe porque a gente usa leigamente, tá? Mas demência é demência. Porque quando a gente fala senil, dá a impressão que então todo mundo que envelhecer vai ter, né? Mas não é, tá? Nem todo mundo que vai envelhecer vai ter demência, obviamente. A demência aumenta com a idade? Sim, a idade é um fator de risco que predispõe, tá? A pessoa vai ter mais risco de ter uma demência à medida que ela envelhece mais. E hoje, como a população chega às vezes a 100 anos, a gente está vendo o aumento do número de casos por conta disso também. A longevidade traz também as suas consequências, o aumento de doenças crônicas, entre elas as demências, né? Mas então, assim, quando a gente fala assim, ele tem uma demência senil, na verdade a gente está querendo dizer assim, ele tem uma demência, tá? Agora, qual é essa demência, tá? Porque assim, o que que acontece? Existem esquecimentos, as pessoas confundem um pouco. Quando começa a ficar esquecida, acha que já tá com uma demência, já né? tá gaga. É, já tá gaga. E antigamente, vamos combinar, na época de bisavós, era isso. Ele ficou, como você disse aí, ficou gaga, né? E tudo bem, né? Não tinha tanto esse fenômeno de transformar aquilo em algo patológico, mas, como eu disse, era bem menos, né? As pessoas não viviam Que tem tanto. outras coisas que confundem, né? Confunde. Então, assim, primeiramente, por que eu falo do esquecimento? Porque é a queixa que as pessoas vão para o consultório preocupadas de, será que eu estou com demência? Ou será que meu pai ou minha mãe está com demência? Primeiro que esquecimento, que é a questão da memória, tem várias causas, tá? Então, pode ser, por exemplo, uma ansiedade, uma depressão que não está bem tratada. Então, isso acaba dando um déficit de atenção e a pessoa, às vezes, começa a ficar esquecida porque não está tendo uma atenção preservada. Pode ser questões de tireoide, então, hipotireoidismo pode alterar. Tem algumas vitaminas que também podem. Assim, tem alteração cognitiva própria do envelhecimento, tá? Então, assim, é esperado que ao envelhecermos, a nossa memória não vai ser mais a mesma de antes, tá? Então, alguns esquecimentos é normal a gente ter, tá? Não vai decorar número de telefone com a mesma facilidade. Hoje em dia ninguém Hoje mais em dia nem decora. sei mais. Ninguém nem decora mais, mas enfim, tô dando um exemplo, né? Não vai, às vezes, decorar o nome de todo mundo, vai esquecer uma coisa, mas não prejudica o dia a dia, tá? Funcionalmente, essa pessoa está ótima. Então, assim, existem esquecimentos que fazem parte do envelhecimento. Afinal de contas, com o envelhecimento, o cérebro, né, os neurônios vão diminuindo de tamanho, de quantidade, diminui um pouco a questão de neurotransmissores, reflexos também diminuem, tá? Mas não a ponto de comprometer a funcionalidade. Então, a pessoa continua funcional. Isso é o esquecimento próprio do envelhecimento. Existe o comprometimento cognitivo leve, que também já é uma questão que a pessoa começa a perceber um pouco de déficit de memória. Família percebe também, ele vai no teu consultório, você detecta aquilo em alguns exames ali, testes que a gente faz, que há uma perda, mas também não compromete a funcionalidade. Ele faz tudo, tá? Vai no mercado, dirige, mas ele tem aqueles esquecimentos. Isso é um comprometimento cognitivo leve. Isso pode virar demência um dia? Pode, tá? Quem vai virar ou não? Não sabemos. Existe uma porcentagem ao ano que Converte. converte, tá? Mas não é a maioria, tá? E tem a demência. A demência seria o seguinte: é quando essas alterações cognitivas, não só de memória, aí fica uma informação, nem toda demência, o problema inicial é a memória, tá? Mas seria quando os déficits cognitivos atrapalham a funcionalidade, ou seja, começa a atrapalhar o dia a dia. Aí é aquela pessoa que se atrapalha toda hora ali para, né, no manipulado de um fogão, por exemplo, começa a se atrapalhar com os botões, começa a esquecer toda hora, não é o de vez em quando porque se distraiu porque foi ver uma coisinha na TV, não, é uma coisa que começa a ser corriqueira, põe e deixa queimar a panela, sai de casa, deixa a coisa acesa,
começa a esquecer de pagar contas importantes, né? Aquela pessoa que sempre pagava as contas em dia e percebe que daqui a pouco tá deixando os boletos, tá esquecendo, esquece compromissos importantes, começa a ir no mercadinho e já não consegue mais fazer a compra direito, é, às vezes se atrapalha com senha. Tudo bem que trabalhar com senha também Eu também não me quer dizer atrapalho. nada, tá? Será que começa, Pedro? Não, não, conheço vários, mas é assim, é uma coisa mais. Começa a ser corriqueiro isso, às vezes até começa a se perder em caminhos habituais que sempre fez, né? Às vezes era dependendo da profissão, começa, tipo, taxista, e começa a se perder em caminhos que ele nunca se perdia. Aí sim a gente tem que ficar em alerta, porque pode ser que aquele esquecimento passou do que é fisiológico para a idade e começa a ser patológico. Mas isso é um diagnóstico clínico que precisa ser acompanhado, né? Não dá para você sair falando assim, que é. E só para reforçar, demência não é necessariamente memória, tá? Tem demências que começam com alterações comportamentais, agressividade, às vezes até uma hipersexualização, ou disfunções executivas, começa com dificuldade, às vezes, por exemplo, de abotoar uma camisa, e a memória vem depois, né? O comprometimento da memória ele vem depois, tá? Mas é isso, a demência, ela traz em si uma questão que ela é patológica, tá? Então, assim, se ele tem déficits cognitivos, que pode ser memória, atenção, linguagem, às vezes a pessoa começa a perder linguagem, começa a não conseguir formar frases e tal. E isso começa a atrapalhar a funcionalidade, a gente tem que começar a pensar, será que aí realmente pode ser uma demência, tá? Hum, E Alzheimer é uma das. Mas tem outras Tem várias, né? outras. Alzheimer é a principal forma de demência. A principal causa de demência é Alzheimer. Mas tem outras. Uhum. Outras causas de demência. É só uma coisa de idoso ou pessoas jovens A podem demência, ter? a maioria, assim, a idade é um dos principais fatores de risco. Então, quanto maior a idade, maior o risco. Tem casos, sim, de demências de início precoce, tá? Às vezes abaixo dos 50 ou em torno dos 50. Não é a maioria, tá? Muitas vezes esses casos estão relacionados com aquelas questões genéticas, né? Então, quando tem histórico na família, às vezes vai investigar, mas não é a maioria, tá? A maioria ela se desenvolve com o avançar da idade. Uhum. E como que a gente pode prevenir as demências? A gente às vezes escuta, ginástica para o cérebro. É verdade? É Tem assim ou ginástica. tem outras? Na verdade, assim, primeiro, né, como eu te falei, quando a gente detecta alterações de memória ou até o comprometimento cognitivo leve, que já tem mesmo um comprometimento, mas que não afeta, a principal forma de você tentar tratar ou diminuir a chance de, né, de virar uma demência de Alzheimer mesmo, por exemplo, é exercitar mesmo, tá? Exercitar a cabeça. Existe sim ginástica para o cérebro, existem franquias que fazem e que eu tenho pacientes que adoram, tá? Que tem individual, tem em grupo. E da mesma forma que a gente vai na academia exercitar, né, o corpo tem ginástica. Então, assim, hoje em dia, o que tem de mais eficaz ainda é exercitar a cabeça. Então, eu sempre falo, assim, prevenir é que a demência, ela também é multifatorial, tá? Às vezes ela tem questões que a gente fala assim que a alta escolaridade é um fator de proteção, mas a gente vê muita gente com alta escolaridade que tem a demência. Então, não é uma coisa assim, fez, não vai ter. Mas a gente sabe que às vezes a forma dessa pessoa se adaptar a aquelas perdas é diferente. Então, a pessoa que ela exercitou, ou que ela tem uma escolaridade maior, ou que ela exercita a cabeça, ela se adapta melhor quando essas perdas começam a aparecer, E tá? exercício físico, é verdade que É ajuda? verdade. Hoje em dia, eu acho que o que a gente tem de mais importante para tentar diminuir o impacto, né, dessas, não só da demência, né, das patologias que aparecem com o envelhecimento, é alimentação, né, adequada, que todo mundo já sabe, né, o que que tem que fazer, na verdade todo mundo sabe, Sim. né? É que o simples nem sempre é O fácil de simples não é fazer. fácil. Saber nós sabemos. O problema é que a gente não consegue, às vezes, É. pôr em prática, né? Mas é o famoso, como é que é? Desembrulhar menos e descascar mais, né? Aumentar legume, enfim, beber água e tal. Mas o exercício físico, tá? Ele tem comprovação que ajuda, né? Assim, primeiro porque ele diminui a ansiedade, o estresse,
melhora a depressão, e a gente sabe que a ansiedade e depressão também são fatores de risco, né, para os quadros demenciais. E outra porque, assim, libera endorfinas, né? Melhora a oxigenação. Então, assim, o exercício físico, tá? Tanto quanto o exercício mental são importantes mesmo, tá? E às vezes a pessoa não quer ir para uma academia, uma ginástica cerebral que tem, tá? Tem em alguns lugares. Mas Eu ela acho nem que com esse precisa. nome mesmo, eu vi um com esse nome Tem, mesmo. Propaganda, tem o ginástica pro nome e cérebro. embaixo vem ginástica para o cérebro. Tem vários mesmo. Mas às vezes a pessoa não quer, não gosta, ou também não quer gastar dinheiro, porque isso também custa, mas dá para fazer isso sozinha, né? Ela pode fazer palavra cruzada, ela pode se habituar a ler e contar aquilo para alguém, ou escrever. Aprender algo novo é muito interessante, né? Então, de repente, aprender uma língua nova, mesmo que você não vá para fora, mas é o ato de se exercitar. Aprender uma língua, ou gastronomia, ou dança, costura, enfim, é pôr o cérebro para ter que funcionar, né? Ele tem que ter algum esforço, igual para ganhar músculo, a gente tem que Sim. ter esforço, o cérebro também, né? Então isso acaba ajudando, tá? Até aplicativos hoje em dia tem, até o celular tem alguns aplicativos para isso, né? De que ensina uma língua nova, é legal, assim, acaba, embora a gente defenda para as pessoas não ficarem muito nas telas, né? Mas tem algumas coisas legais, né? Coisas produtivas, que nem o Rochas da Saúde, que nem. Exato, Que vai assistir nem. Rochas da Saúde, vai, né? Vai fazer Sim. um aplicativo lá para aprender uma Ah, sim. italiano, Audiolivro, inglês. eu tô gostando muito de audiolivro. Eu Então, vou ouvir. audiolivro, tem muita opção, né? Tem muita opção. Sim, e mais uma outra coisa que pega muito na parte das demências é a questão de, nos casos mais avançados, o cuidador acabar por sofrer muito. Qual que é a Sim, sua mensagem para os sim, cuidadores? sim. Na verdade, assim, o cuidador, principalmente o informal, né? Isso. Que o cuidador informal é geralmente um familiar ou alguém que está ali próximo, que é quem cuida e não é remunerado para isso, né? Ele é o cônjuge, é o filho, enfim, que está ali e que acaba sendo o responsável por cuidar. O problema dele, do informal, é que ele não tem descanso, né? Ele não tem férias. E isso estressa mesmo, tá? E isso não quer dizer que ele não ame o paciente que tem Alzheimer. Não é isso, tá? Ele ama sim. Mas a questão é que é um cuidado que, conforme a demência avança, as alterações de comportamento elas vão ficando mais intensas. E isso que estressa muito, né? Porque além do cuidado físico ali, da troca e tal, o mecânico, tem essa questão emocional, né? Às vezes tem gritos, tem agitação, tem repetições, às vezes até agressões mesmo, né? Tanto verbais quanto físicas. Então, isso estressa quem cuida, obviamente. Então, assim, o cuidador que é formal, não tem jeito, mas ele tem descanso, né? Ele vai ali, inclusive ele nas horas de descanso precisa ter também o seu lazer, tem que ter o seu descanso mesmo, porque senão ele também não aguenta e não vem bem para trabalhar no dia seguinte. Isso que acontece com todos nós, com qualquer profissão. Agora, o informal que eu sempre falo, primeiro que assim, cabe ao médico que está cuidando daquele paciente que tem a demência, prestar atenção em quem cuida, tá? Então, assim, faz parte olhar para o cuidador, seja principalmente quando ele é o informal, né? Que é quem vai nas consultas e tal, para tentar detectar se ele já tá com sinais de estresse, né? Que é bem comum, tá? E se estiver, convém convidá-lo, sugerir que ele se trate também, tá? Se tratar em que sentido? O que for preciso, tá? Se ele tiver com uma ansiedade exagerada ou mesmo uma depressão, às vezes ele precisa. Só que o tratar não é só medicamento, tá? O que Sim. eu mais insisto é que assim, todo cuidador, ele precisa ter o seu momento de lazer, né? Ele tem que ter um momento do seu exercício físico e um momento de fazer o seu hobby. Tem que ter um hobby mesmo, tá? E exercitar esse hobby, não é só ter. Ah, eu gosto, mas não faço, né? Então, assim, isso inclui ele ter um tempinho do dia dele para fazer a academia dele, se ele gostar, ou a caminhada. Na semana, tirar um momento para ele fazer algo que ele goste, que seja ir no cinema, ir numa pizzaria, sair com amigos, ou mesmo uma pequena viagem. Só que, lógico, né? Às vezes, para isso, ele vai ter que ter uma rede de apoio, né? Então, eu sempre falo: você tem irmãos?
né, para o cuidador. Então, assim, que tal dividir um pouco, né, para que você também possa sair, porque às vezes é isso, tem 5 irmãos, mas só um que cuida, Sim. né? Então, assim, que tal dividir com os outros para que você também possa ter o seu momento? Ah, mas eles não podem. Tá, então, sei lá, ajuda financeiramente e aí põe alguém, pelo menos, para dividir, pagar alguém para que você possa sair um pouquinho naquele momento e se cuidar. Porque, gente, se o cuidador ele não estiver bem, ele não vai conseguir cuidar da maneira adequada. Por mais que ele queira, ele não vai ter saúde nem física nem mental para cuidar de outra pessoa que precisa mesmo. E ele vai acabar precisando de cuidado depois, se não se Fica tratar, doente, fica tá? doença. Fica doente e às vezes corre o risco até de complicar primeiro que o próprio paciente. E aí, quem vai cuidar? Então, assim, as pessoas têm que entender que para cuidar do outro, ela tem que estar bem primeiro. E para isso ela precisa se cuidar. Nem sempre é fácil, realmente, nem sempre é fácil, depende dessa rede de apoio, mas assim, é importante? É importante, tá? Ela precisa ter um momento para extravasar um pouco o estresse, né? E outra coisa que é muito difícil, né, quando a gente fala de demências, é a questão do tratamento, de cura, do manejo em si da É, doença. O que que você tem a dizer exato. sobre isso? Exato. Passam anos, a gente vai nos congressos, e assim, é aquilo, né? O que tem hoje de tratamento, vou falar assim, porque o tratamento é sempre medicamentoso e não medicamentoso, tá? E muitas vezes até só não medicamentoso. Não tem um remédio que resolve o problema 100%. Então, é sempre uma combinação, tá? De medicamento, até hoje, o que a gente ainda tem, que a gente já usa há bastante tempo, não tem cura, tá? Então, assim, a demência em si, ela não tem essas demências degenerativas, Alzheimer, frontotemporal, Lewy, elas não têm cura, tá? Elas têm um tratamento para melhorar a questão comportamental, a questão dos sintomas, né? Principalmente nessa fase que avança mais, que começa a ter alteração de comportamento. A gente entra com a medicação tentando preservar a funcionalidade por mais tempo. Então, aquilo que ele ainda faz sozinho, ele ainda come sozinho. Então, a gente entra na expectativa de que isso se prolongue por mais tempo e ele demore mais para ficar dependente de alguém, tá? Assim, totalmente dependente, né? Porque dependente acaba que fica pela questão de autonomia, mas fisicamente falando. É, então, a função dos medicamentos hoje seria essa, tá? Manejar sintomas e comportamentos. Não tem uma droga que ainda, assim, mude a evolução. Existe agora, tá se falando bastante aí dos anticorpos monoclonais, que seriam uma linha aí de tratamento mais recente, tá? Que seria um anticorpo que vai contra a proteína beta-amiloide, que é justamente a proteína que em excesso ela se acumula e causa morte neuronal. Todos nós produzimos, tá? Mas por algum motivo esses pacientes com Alzheimer eles têm um excesso dessa proteína e ela acaba sendo tóxica para os neurônios. Então a ideia dessas drogas novas é que esses anticorpos diminuam essa proteína beta-amiloide, mas teria que ser nos casos mais iniciais, com uma perspectiva de melhorar a questão cognitiva e essas perdas. Também não seria uma cura, tá? Mas nesse sentido de prolongar por mais tempo esse paciente livre aí desses sintomas mais comprometedores. E os testes genéticos que estão na moda Tem, agora? tá? Tipo, Tem. o que é que você opina sobre que Olha, acho que é muito cedo pra. na verdade, assim, eu acho que tem a medicina, a ciência, ela não para, né? Isso isso é muito bom, porque você vê que as pessoas estão sempre procurando alguma forma de melhorar. Na minha prática, assim, logo que saíram esses testes, que era mais para pesquisa, tudo, agora a gente até vê que alguns pedem. Eu ainda sigo muito a linha, assim, que o diagnóstico, para mim, ainda ele é clínico, né? Porque se a gente ainda não tem uma medicação que vai curar, isso é uma opinião minha, eu não tenho uma droga que vai curar aquela doença. Então, eu fico pensando quanto de diferença de impacto tem eu descobrir que eu tenho algo que eu vou poder ter uma doença que talvez eu nem vá ter. Será que isso talvez, sei lá,
para uma pessoa não seja mais um fator de ansiedade do que Meio hipocondríaco, né? tipo, nossa, eu tenho e pode ser que um dia eu vá ter. Então, assim, isso mais nessas questões que eu tô dizendo de Aham. genética, né? Sim. Para saber se você tem histórico e risco e tal. Eu acho que o dia que a gente tiver, se um dia tiver uma droga que você fala, não, se você fizer um diagnóstico precoce, ela vai impedir a evolução, aí eu acho que vai fazer mais sentido, tá? Esses anticorpos monoclonais, eles têm essa perspectiva, tá? Vamos ver como é que vai ser essa Evolui. aprovação, essa liberação, mas tudo indica que se ele forem comprovados em vários estudos que tá fazendo a diferença, aí sim, e quanto mais cedo o diagnóstico, maior o ganho com essas medicações. Aí eu acho que vale mais a pena. Mas assim, hoje em dia tem os testes, tá, para você confirmar. Eu acho que eles são mais úteis naqueles casos que você tem dúvida em relação à etiologia da O que que demência, tá causando, o que né? está causando. Mas assim, mesmo assim, os tratamentos hoje ainda são os mesmos, tá? Então, mas assim, eu acho legal. Eu acho que é um caminho que pode abrir portas aí para, inclusive para outras formas de diagnóstico e tratamento precoce, tá? Hum. Mas assim, hoje eu acho que é isso. A gente acaba fazendo o diagnóstico pela história clínica mesmo, de evolução, com alguns testes que a gente aplica. Às vezes a gente acompanha mais um tempo para ter certeza que não é só um comprometimento cognitivo leve. E os tratamentos a gente acaba ainda usando aqui no Brasil ainda mais esses que a gente já tem. Mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser essa questão das medicações. Já estão falando, né, nos congressos, já tem país que foi liberado, então, O anticorpo. é, E outra coisa que a gente se preocupa muito com o idoso, né? São as quedas, né? quedas. Por que que é tão acende uma luzinha de alerta no geriatra quando o É, idoso cai? a queda, porque assim, para o idoso, a queda realmente ela pode ter efeitos catastróficos, tá? Não sempre, mas às vezes ela é o início de uma cascata de ladeira descendo. Cascata de ladeiras abaixo. É isso, tá? Às vezes é isso que acontece. Ah, são todos? Lógico que não. Aí Sim. eu vou te falar que aí, às vezes, aquele que já faz um exercício, que já tem uma. Às vezes, os impactos podem ser menores, mas também não é uma regra, tá? Mas o problema da queda no idoso é que, assim, primeiro que muitas coisas podem causar queda no idoso, tá? E às vezes você pergunta pro idoso, mas como que você caiu? Ele nem sei. Eu nem sei como, quando eu vi, eu já estava no chão, né? Então, assim, primeiro, por que que a queda pode ser ruim? Porque o evento que a gente mais teme é a fratura mesmo, tá? De fêmur, De né? fêmur, principalmente. Pode ter de punho, né? Pode ter, se ele cai sentado, vertebral, mas assim, a que mais causa dependência e transtornos assim futuros é a de fêmur, né? Que alguns, a maioria vai para tratamento cirúrgico, muitos voltam a andar, outros não voltam ou voltam mais ou menos, e aí depende de uma reabilitação que nem todos fazem, tá? Então, primeiro é a fratura. Outra também os hematomas, né? Às vezes o paciente cai, ele bate a cabeça, às vezes ele não forma um hematoma ali naquele momento. Por quê? Se você cair, tá? O seu cérebro ainda não tá tão Sim. atrofiado. Se você começar a sangrar, rapidinho você já vai dar sintomas. Você já vai rebaixar o nível de consciência. O idoso, como o cérebro realmente ele vai atrofiando com a idade, sobra espaço ali. Então, às vezes fica um vasinho ali babando, babando. E aí, às vezes você leva ele no hospital logo após Não dá queda, não dá nada. nada, tá? Opa. Opa. E aí você volta, aí você tem que orientar, olha, mas pode acontecer, inclusive nos próximos 15 dias, às vezes mais, mas na maioria das vezes dentro dos 15 dias, que pode ser que tenha um hematoma em formação, então se ele começar a ter vômito, dor de cabeça, rebaixar nível de consciência, ficar sonolento, volte pra gente repetir a tomo. Ficar confuso também, né? Confuso, exato, obrigada por me lembrar. Confusão mental, tá? Não é raro, às vezes a família leva achando que está demenciando, só que aí você vai para, não, mas ele caiu faz 15 dias, bateu a cabeça, mas na tomo não tinha nada. Aí você vai, faz a tomo e tem um baita do hematoma. Então, assim, a fratura, os hematomas, né? E fora o medo de cair, tá? Já vi muito paciente que, por ter caído uma vez,
nem quebrou, nem fraturou, mas ele ficou com medo de cair novamente e ele foi se isolando, foi deixando de fazer as atividades, não ia mais no mercadinho, não ia mais Na na igreja, na feira. feira, não ia mais na academia, porque vai que no caminho. E aí isso vira fator de risco para depressão, para fragilidade, até para síndrome de imobilidade, tá? Então, tem repercussões físicas e emocionais a queda, tá? No idoso com Parkinson, ele tá mais propenso a cair também? Sim, o Parkinson, à medida que ele avança, ele dá muita instabilidade postural, né? Uma das alterações da doença de Parkinson é a marcha, né? Aquela marcha em bloco, com passinhos mais curtos. Então, isso pode sim causar desequilíbrio e quedas, tá? Então, até essa sua pergunta é interessante, porque a queda, primeiro que as quedas acontecem a maioria dentro de casa, tá? A maioria das quedas do idoso não é na rua, elas não são na rua. Elas são dentro da própria casa, no caminho do banheiro, no tapetinho da sala, No então, no box? box. Então, a gente sempre fala isso, mas às vezes eles são um pouco resistentes, tá? Mas tirar os tapetinhos, né? Tirar os tapetinhos do caminho, móvel muito curto que às vezes tropeça, até bichinho de estimação pequenininho correndo pela Nossa, eu quase casa. tropecei na minha esses dias. Então, né? Você acha Aí, que tem que chinelinho, você né? passar no geriatra. É, é o cachorrinho, É. né? Ah, mas não posso ter? Pode, mas assim, é um cuidado a mais, né? O cachorrinho, Sim, às vezes, ele sim. atravessa, você não vê. É, de preferência, ter barras, né, de apoio no banheiro, porque às vezes escorrega mesmo dentro do box e tal. Manter sempre uma iluminação à noite, não precisa ser em você, mas no corredor, algo que você acorde e consiga ver o caminho do banheiro, porque às vezes acorda para ir no banheiro, não é raro a gente ver, acordei para ir no banheiro, escorregou e caiu no meio da madrugada, né? Medicamentos, tá? Então, assim, é uma coisa que o geriatra, ele tem obrigação de investigar é se esse paciente está tendo quedas inexplicadas, porque uma das causas de queda é a hipotensão postural, tá? Ou seja, a pressão, quando ele levanta, a pressão arterial ela cai, e E no fica idoso, meio. por questões de fisiológicas do envelhecimento, demora para os reflexos dele colocarem aquilo no eixo de novo, e às vezes ele fica com tontura e cai, tá? E uma das causas da hipotensão postural, Parkinson pode causar hipotensão postural por desautonomia, mas são medicamentos. Tá? Então, tem muita medicação que causa hipotensão e às vezes o médico ele precisa ver, primeiro confirmar se ele está tendo Uhum, hipotensão e aí investigar a causa e nunca se esquecer que pode ser medicamentosa. com certeza. E você tinha comentado da síndrome da fragilidade, né? Que às vezes fala, ele é um vovozinho muito frágil, mas É, o que que seria esse idoso frágil, é, idoso com síndrome da isso que fragilidade? você falou é interessante porque se eu falar para você, quem você acha que é um idoso frágil, Pedro? Ah, eu acho que é um idoso que tem pouca massa muscular, que já não consegue mais sair de casa, assim, pra fazer as coisas, não tem tanta autonomia. Tá, se você tiver lá na clínica da faculdade, lá atendendo, qual é o perfil que vai entrar pela porta e você vai falar, nossa, eu acho que esse é frágil. Ah, acho que ele vai estar numa cadeira de rodas, talvez. Vai Hum. estar acompanhado. Não, Ou com uma uma bengalinha, bengalinha curvadinha. É aquela foto acompanhado. do estacionamento, Sim, que é um horror, né? isso. Deviam Acompanhado que mudar. eu digo bem independente do Isso, acompanhante. tá. Então, é isso que as pessoas imaginam. Ah, não, idoso frágil é essa senhorinha ou vozinho, Bem curvadinho, vovozinho. magrinho, com seus 80 e poucos anos, cabelinho branco e a bengalinha, mas não necessariamente, tá? Porque a fragilidade, na verdade, ela é uma síndrome, né? E a síndrome, ela é um conjunto de sinais e sintomas. Então, para você ter a síndrome, você tem que fechar alguns critérios, tá? Mas só para você ter uma ideia, às vezes vem um idoso até que parece até mais robusto e ele é considerado pelos critérios um idoso frágil, tá? Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, alguns critérios de diagnóstico. Perda de peso não intencional. Então, às vezes você vê aquele idoso e fala, não sei o que tá acontecendo, eu tô emagrecendo e eu nem tô fazendo muito esforço, tá? Então, às vezes perde mais de 5% do peso ao longo de um ano, ou mais de 4,5 kg sem estar fazendo dieta, tá? Sem tomar os Sem Empiques da tomar os vida. Ozempic, isso, exatamente, sem tomar, ou mesmo sem estar fazendo uma dieta ou exercício excessivo. O autorrelato de fadiga, tá? Aquele paciente fala, eu me sinto muito cansado, eu não tenho energia, disposição. Aí tem várias formas dele te trazer essa queixa, né?
uma velocidade de marcha diminuída. É aquele senhor ou senhora que começou a andar mais devagar. Isso a gente vê bastante, né? Tá menos ágil. E baixo nível de atividade física também, tá? Então, às vezes ele não aguenta mais fazer a mesma atividade física que ele fazia, não quando jovem, mas há um ano atrás, por exemplo. E um outro dado pra gente que é a preensão palmar, a força de preensão palmar, ela diminui por conta da sarcopenia, tá? E o que que tá por trás dessa... E aí, se ele preencher 3 ou mais desses, a gente já considera ele frágil. E o que que tá por trás disso? Aí são questões fisiológicas, a sarcopenia, alteração do sistema imunológico, do sistema endócrino, só que é isso sendo influenciado por vários fatores da vida, tá? Questões genéticas, estressores, doenças que ele teve ao longo da vida. Então, é multifatorial também, tá? Mas qual que é o problema dele ser frágil? O problema são os desfechos, tá? Um idoso que é frágil, ele tem mais risco da queda, da fratura, da hospitalização, da institucionalização, do isolamento, da depressão e até de óbito, tá? E é o que a gente, o que a gente mais quer evitar quando a gente fala para o idoso, vai para uma academia, vai fazer atividade física, desde que ele esteja liberado, tá? Sim, Não é assim, sim. então vou hoje, né? Eu Já vou pôr. quero. A gente teve um médico do esporte aqui, Ele já falou já deu isso, os né? recados. Ah, então Assista tá. aí. Então assistam, tá? Para depois falar que eu falei, aí já põe um tênis e vai hoje. Não, tem que ter uma avaliação, tem que ver se tá tudo bem na parte cardiológica. Se estiver liberado bonitinho, tá? Principalmente todos os exercícios são benéficos, mas eu bato muito na tecla da musculação, tá? Eu sempre vou defender o exercício resistido, porque é por conta da Com sarcopenia, tá? A gente certeza. tem que tentar combater essa perda de massa muscular que vai acontecer. Então, a gente tem que pelo menos minimizar. E para isso tem que ter carga, tá? E é por isso que a gente fala, porque a gente acaba tentando aí minimizar, além da alimentação, não adianta treinar e não comer direito também, para minimizar a síndrome, tá? Porque a síndrome realmente é aquela pessoa que fica com uma capacidade de responder aos estressores diminuída. Então, talvez você já tenha ouvido falar, toda vez que ele interna, ele volta um pouquinho pior. Uhum. Isso é uma das coisas que acontece na síndrome da fragilidade. É uma incapacidade de retornar ao patamar anterior de funcionalidade, tá? Ele internou, ele tratou a pneumonia, ele sarou da pneumonia, mas ele volta, funcionalmente, ele não volta aqui, ele volta aqui, né? Ai, mas ele andava quando ele internou, agora não voltou sem andar. Nossa, ele comia por boca, já voltou com sonda. Ele falava, já tá mais quieto. Então você vê que houve uma perda de funcionalidade, tá? Isso pode ser uma das características da síndrome da fragilidade. Então, temos que diagnosticar e tem o pré-frágil, tá? Tem o Tem. idoso pré-frágil, que ele não é frágil ainda, ele tem só 2 critérios ou um, e esse a gente abre, acende um pisca aí que esse que a gente tem que intervir mais ainda para ele não ficar Que frágil. ele pode reverter também. Eles podem Pode, sair dessa síndrome. pode, é isso que eu falo, né? Dependendo da fase que ele tá, um exercício com uma boa orientação nutricional. Hoje em dia a gente tem suplementos, né, adequados para quem vai para o idoso, por exemplo, creatina mesmo, tá? Eu não tendo contraindicação, eu gosto de prescrever, tá? Creatina, proteína, porque eles precisam ter algo ali para construir o músculo, né? Não adianta eu Sim. mandá-los lá para academia treinar e só comer salada e água, né? Então, Uhum. assim, é um conjunto. Por isso que na geriatria também a gente trabalha muito com uma equipe aí multidisciplinar, tá? O geriatra, ele faz a sua consulta, mas a gente depende muito de outras profissões ali, né? Então, fisioterapeuta, nutricionista, às vezes uma terapeuta ocupacional, para que dê esse suporte, psicólogo, né? E aí sim você consegue, se você faz direitinho, tá? Eu já vi pacientes com bons resultados, paciente que saiu de internação assim, né? Um Joia. fiapo e aí de massa muscular horrível, com funcionalidade péssima. E aí foi nutricionista, exercício, suplementação, melhorou bastante.
tá? Então melhora, melhora. E o objetivo é a qualidade de vida, né? A gente não tá Sim. falando em número de anos. Que passe do 100 bem, Eu não tô aqui andando. falando que a gente tem que chegar no 100. Eu acho que a gente tem que chegar no máximo que a gente conseguir, mas na nossa melhor versão, E, né? e aproveitando esse gancho, o que que pra você seria um idoso top, assim? É um idoso que vive muito? Ou É. tipo, no sentido de você ser uma geriatra, qual que seria o caminho pra uma velhice saudável, pra uma qualidade de vida É, boa? então, o caminho de novo, assim, o fato de estarmos chegando, de várias pessoas baterem 100, 101, 102, não é a maioria, mas a gente vê, isso não quer dizer necessariamente que elas estejam bem, tá? Mas eu já vi paciente com 100 bem. Então, também não quer dizer que com 100 todos vão estar ruins. Não, a gente hoje em dia já tá muito, porque é muito heterogêneo, né? O idoso ele vai dos 60 anos para frente. Então, ele pode ir dos 60 ao mais de 100. Então, tem vários perfis, tá? Mas, assim, eu acho que a grande questão quando você procura um cuidado nesse sentido, o objetivo não é chegar a 90, 100, não é bater número de anos, mas eu acho que é como eu quero viver. Até o dia que eu viver, como eu quero viver, né? Por isso que às vezes eu fico um pouco chateada quando os colegas falam, ai, vamos prevenir o envelhecimento. Não tem como você prevenir algo que é fisiológico, É tá? normal, A não ser que você natural. morra cedo. Mas se não, todos nós vamos envelhecer. Isso é um processo fisiológico, tá? É um processo inexorável, é fisiológico. Todos nós vamos passar por ele, querendo ou não. Então, colocá-lo como. Quando você fala prevenir o envelhecimento, você coloca o envelhecimento como uma doença, como algo a ser evitado. E não, gente, o envelhecimento é fisiológico, faz parte da nossa vida, tá? A questão é como vamos envelhecer. Né? Então a gente quer mais o quê? Mais qualidade de vida, a gente quer mais satisfações tanto físicas quanto pessoais. Então, o que eu acho assim, não tem um perfil, porque o que pode ser legal para você, às vezes pode não ser para o outro, né? Você pegar duas pessoas da mesma idade, um que corre, que é atleta, e o outro que não. Se você perguntar para aquele que não se ele acha legal, ele não vai achar legal, porque para ele aquilo nunca foi, né, uma É, coisa prazerosa para ele. Então, por isso que eu falo, não dá para você jogar todo mundo num pacote só, numa receita de bolo só para todo mundo. Eu acho que cada um tem que se encontrar, tem que entender o que que dá para ele sentido na vida, o que que dá prazer, o que motiva, tá? Eu acho que é legal o idoso, porque o que que acontece? As pessoas se aposentam, elas param de trabalhar muitas vezes, algumas não, mas muitas param, e aí começa a se ver sem nada, sem motivação até para sair de casa. Então, assim, tem que buscar alguma motivação. Seja, como eu disse, um hobby, um lazer, um esporte, enfim, aprender algo novo, pintar. Ela tem que encontrar, cuidar de alguém, cuidar do neto, mas que seja uma motivação, né? E é isso. Se você falar para mim qual é a receita de bolo geral, a receita de bolo geral é uma boa alimentação, uma atividade física com supervisão de um profissional, depois que você já passou, foi liberado, você pode fazer o seu exercício, ter um educador físico lá para te orientar, né? E a saúde mental, tá? Procurar ter uma saúde mental. Isso seria o ideal, tá? e a saúde mental no idoso, aproveitando esse gancho. É normal o idoso ficar deprimido com a idade? Ou é Então, uma coisa que acontece muito frequente e a gente toma por normal? aí você falou igual que acontece com a demência, né? A gente escuta assim, às vezes, até o próprio idoso ou a família, ele tá ficando esquecido, mas é normal, né? E às vezes não é. E com a depressão acontece a mesma coisa. Às vezes o próprio paciente fala, não, às vezes eu fico mais desanimado mesmo, né? Às vezes fiquei viúvo, tô sozinho, mas é normal, né? A minha idade é normal. E não é normal, tá? O que acontece? A depressão, ela é uma patologia que merece ser diagnosticada e tratada adequadamente, tá? De novo, não é só medicamentoso o tratamento, muitas vezes é até não medicamentoso, mas precisa ser abordada, porque muitas vezes é essa mesma conversa. Acham que é normal. Não, ela é mais comum? Ela é mais comum. Por quê?
por várias questões. História, né? 80 anos, 70 anos de Sim, história, amigos sim. Os morrem. amigos, a família, mas também questões fisiológicas. Os neurotransmissores vão diminuindo em quantidade, então começa a ter alguns déficits. Então, assim, ele fica mais suscetível, digamos assim, somado aos fatores externos, ele tem mais risco de ter mesmo. Então, eu não diria que é normal. É mais comum no envelhecimento, mas normal não, tá? Por isso tem que ser devidamente rastreado. Por que que eu digo rastreado? Porque muitas vezes ele não vai te falar, tá? Às vezes ele chega numa consulta, porque às vezes nem ele se dá conta, porque para ele é normal tá sentindo aquilo, né? E até aproveitando um gancho, que a depressão no idoso, ela nem sempre ela vem com queixas de tristeza, tá? O idoso, ele tem manifestações atípicas de várias doenças. O que que quer dizer isso? Às vezes ele não tem aquele quadro típico, Clássico. clássico, né, que todo mundo tem. Então tem que ficar muito atento que às vezes o idoso, ele não vai falar assim: "Ah, eu tô me sentindo muito triste", ou vai ficar chorando, né, pelos assim, não, às vezes a gente percebe irritabilidade, né? Principalmente o homem começa a mudar muito o comportamento de uma hora para outra, começa a ficar irritado com tudo, mas até agressivo às vezes. Queixas de sono, tá? Ou tá dormindo demais, ou não está dormindo. Questões de apetite também, às vezes a recusa alimentar, a recusa de uma medicação, às vezes pode ser um sinal de depressão também, tá? E dor crônica, tá? O idoso, não todos, quando eu falo idoso, eu não estou também generalizando, Colocando no mas mesmo bolo. exato, é um grupo muito heterogêneo mesmo, mas assim, a gente vê muita queixa de somatização mesmo, de dor crônica, que às vezes é uma depressão, na verdade, que é aquela dor total, né? Aquela dor que não melhora com nada. Onde é? Não, dói tudo, né? Não é uma dor localizada. A gente confunde até às vezes com fibromialgia, e às vezes até tem também, mas é aquela dor que não melhora, que nunca melhora, você trata, nunca melhora. Então, isso também pode ser, tá? Um indício aí de uma depressão, tá? Então, tem que ser tratada. Depressão não tratada é fator de risco para demência, é fator de risco até cardiovascular, é fator de risco de isolamento, de fragilidade, de imobilidade, tá? De má qualidade de vida, né? Sim, Então, sim. E procurar os profissionais, tá? o que eu vejo muito é depressão subtratada, tá? Tipo, o paciente foi, falou de alguma coisa, deram uma medicação numa dose baixinha e deixaram, ou ele não voltou mais para ser reavaliado, ou mesmo, às vezes, ele mesmo acha que não, já tá bom essa dose, eu não vou, e aí não trata, não sara, né? Não melhora, porque tá subtratado, tá? Então, todo profissional tem que ficar atento a indícios da depressão no idoso. E aí você comentou da síndrome da imobilidade, né? Qual que é a É. diferença disso para da fragilidade? Ah, é muita diferença, tá? A fragilidade é aquilo que eu já falei. Ela tá baseada nesse tripé que ele é fisiológico, só que sob influência de outras questões, ele atinge o limiar Com que passa, esteroide, assim, mas é. que passa a comprometer, tá? E aí, baseado naqueles critérios, e principalmente a fisiopatologia dele é sarcopenia, alterações imunológicas do envelhecimento e alterações endócrinas, tipo aumento do cortisol, essas coisas. A síndrome de imobilidade é outra coisa. Mesma coisa. Não é imobilidade, é síndrome, tá? Porque se o paciente, por exemplo, teve um AVC e está numa cama, ele pode estar imóvel e não necessariamente ter a síndrome, tá? A síndrome, ela é uma evolução, pode ser a evolução de várias doenças, inclusive a depressão, demência, doenças neurológicas, doenças cardiovasculares, DPOC, insuficiência cardíaca, enfim, que por não ter sido devidamente, às vezes, tratada ou, né, não tido, às vezes, essa rede que eu falo, às vezes uma fisioterapia, tudo, é aquele paciente que fica acamado, tá? E aí, só para você entender um pouquinho, os critérios de diagnóstico da síndrome de mobilidade já são outros. Então, ele tem que ter um déficit cognitivo moderado a grave e múltiplas contraturas. Então, você já começa a Contratura? imaginar. Que é a contratura? Contratura. Ficar todo encolhidinho. Vai indo até para essa posição. Esses dois critérios têm que estar presentes. Então, você não vai ver a síndrome de mobilidade numa pessoa que não tenha, no mínimo, um quadro de cognição, tá? Prejudicado.
Então, você tem que ter esse déficit cognitivo moderado a grave, tem que ter essas contraturas e tem que ter pelo menos mais. Aí temos mais 3 critérios, que são as úlceras por pressão, sabe? As lesões por Sim, pressão, aquela que conhecidas falam de como escara. escaras, né? As lesões por pressão, ou disfagia, que é a dificuldade de engolir, tá? E a dupla incontinência também, tá? Tipo, urinária e fecal. Urinária e fecal. Então, quem é? É aquele paciente que você vê na cama e ele tá já Posição posição fetal. fetal, às vezes com uma sonda para se alimentar, de fralda, já não fala, já tá em mutismo, tá? E reverte Que isso, a dá pra... afasia também é um critério menor. não consegue falar, Então, né? o problema da síndrome da imobilidade, que uma vez que chega nesse patamar, não reverte mais, tá? Então, por isso que quando tem alguma situação que pode evoluir, tem que intervir mais pesado mesmo, tá? Teve um AVC, tem que reabilitar, fazer fisioterapia, se precisar de fazer fono, tem que ter um aporte. Não é a realidade de todo mundo, a gente sabe Sim, disso, tá? Então, por isso que também não dá pra julgar, falar, porque não cuidou direito. Não, né? A gente sabe que não é a realidade, tá? que é E muito tem, triste o é fim, né? muito triste. E tem pessoas que mesmo com todos os cuidados, às vezes ainda, mas assim, eu acho que a contratura e a lesão por pressão dá para prevenir mais, mas precisa de um cuidado bem especializado, né? Então, o problema da síndrome de immobilidade é isso. Uma vez você até consegue às vezes cicatrizar uma lesão por pressão. Mas a contratura, essa Não, nem a posição não demência. Então, reverte. assim, já não reverte, tá? Então, aí é um pouquinho diferente um pouco da fragilidade, que dependendo do patamar, você ainda consegue alguma melhora, né? Dependendo, E a gente tá indo para as últimas perguntas. certo? E eu queria te fazer uma pergunta. Quais os principais estigmas contra os idosos que você queria desmistificar? Em termos de que as pessoas falam, por exemplo, idosos não fazem sexo, ou idosos É, não. Tipo, tem certos comportamentos deles em si sim. que a gente acaba por julgar. E você falou da sexualidade, acho que isso é importante, tá? Realmente, muita gente, não todas, hoje, de novo, isso também mudou, mas acha bem isso, que o idoso, o vovô e a vovó não tem mais vida sexual, e não é verdade, tá? A sexualidade, ela não acaba, ela vai até a pessoa morrer, então a sexualidade é algo que sempre vai estar presente, e assim, é possível sim, tá? As pessoas, mesmo a mulher na menopausa, o homem na sua andropausa, ter qualidade de vida, inclusive em relação a questões sexuais, tá? Até porque, se você for ver a sexualidade, ela não inclui só a relação em si, tá? O coito em si, existem outras formas. E eu vou te dizer que eu atendo hoje idosos que têm, sim, a sua vida sexual ativa, tá? Não é raro o paciente me contar com 80 anos que arrumou um namorado. E mais, o que que eu faço? O que que eu posso fazer? Elas perguntam, tá? Já atendi Mas em que sentido de tudo. fazer? Se ela pode, se tem algum Ah, problema, se ela tem que ter algum cuidado específico, e eu já adianto que tem que ter sim, inclusive preservativo, tá? Aumentou muito as doenças, as ISTs, né? infecções. Infecções sexualmente transmissíveis no grupo aí acima dos 60, porque é isso, tá? Hoje tem medicamentos que auxiliam se precisar, né? Para que o homem também tenha a sua atividade. Então, aumentou o número de infecção também, tá? Então, preservativo, inclusive, né? E aí a mulher depende, né? Às vezes a mulher tem mesmo muito questão de atrofia, de ressecamento. Então tem formas, tem gel, tudo. Então eles conseguem e eles têm, tá? Não sei se todos, porque também tem muita questão cultural, mas eu posso dizer que sim, tá? Eles têm vida sexual ativa e cada vez mais eles estão namorando, tá? E curtindo mesmo, assim, essa questão. Então, a gente tem que orientar, tá? Nós temos que orientar porque as doenças estão aí da mesma Com forma, certeza, tá? com certeza. Então, uma é essa, né? Que, não, o idoso não tem mais isso, mas tem, e a gente tem que dar importância a isso, porque às vezes é o médico que subestima isso. Às vezes o médico não pergunta sobre isso, às vezes o paciente quer falar sobre isso e o médico Não corta. encoraja. Não, corta, não, tá? E não é por aí, tá? Isso faz parte da qualidade de vida, da satisfação do ser humano. Uma outra coisa que eu vejo
que as pessoas às vezes têm hábitos é infantilizar o idoso, tá? Eu já vi isso acontecer em hospital, em instituição de longa permanência ou mesmo com família, tá? Outro dia eu atendi e até me incomodou a forma como a filha tratava o pai, mas eu não sei se ele gostava, tá? Então eu não posso julgar, mas era demais, sabe? Sabe, parece nem com criança a gente. Então, assim, eu não sei o quanto que aquilo ele gosta ou não, mas eu já ouvi. Eu não sei, não posso falar da relação dela com o pai, de repente eles sempre foram assim, ok. Mas, assim, eu já vi De idoso desmerecer a reclamar. capacidade do É, idoso. eu já vi idoso reclamar, inclusive demenciado, tá? Quando foram Coitado. falar com ele muito, nhenhenhê, eu não sou criança, eu não sou bebê, para de falar assim, tá? Gente, ele não é uma criança, né? Porque às vezes as pessoas, os filhos acham que o pai voltou a ser criança. Não, gente. Acho que pelo papel do cuidador, né? De, às É, vezes até ele já tem o próprio filho. inverteu o papel, inverteu, mas ele continua sendo seu Sim, com pai, certeza. né? Então você tem que respeitar. Ele tem uma história, né? Ele teve ele trabalhou, ele criou todo mundo. Então, assim, eu percebo que a maioria não gosta, tá? Dessa fala nhenhenhê, infantilizada. Ai, vozinho, vozinha. A não ser que ele realmente goste, tá? Mas eu acho que antes de já chegar falando assim, tem que entender um pouquinho se ele gosta ou não. A outra questão eu acho que é essa do exercício físico, tá? Não, na minha idade eu nunca fiz, não é agora que eu vou fazer. E não, tá? Tem benefício, mesmo que você comece depois, vai ter benefício. É, deixa eu ver o que mais. Idoso gosta de viajar, tá? Eles se divertem e eles não precisam ter essa ideia de que o idoso vai ser triste e sozinho, né? Porque não adianta. É o que você falou, né? Às vezes vai morrendo todo mundo, morreram os amigos. Eu já vi idoso que os filhos morreram, né? A longevidade está Nossa. chegando num patamar que eu já vi a mãe enterrar os filhos e ela continuar viva, né? Então, assim, é o que você falou, tem mais risco da depressão? Tem mais risco e tal. Sempre se Mas, cuidar, né? mas assim, não, isso é pro idoso mesmo, para ele não encarar que por ele ser idoso agora é isso mesmo, que ele não tem que almejar uma vida mais alegre ou Que não tem prazeres, futuro. que não tem mais nada para ele fazer, que ele tem que aceitar e ficar em casa mesmo, e se ele estiver triste é normal. Não, não é, tá? Não é. Gente, a vida, acho que ela começa todo dia, né? Cada dia que você acorda, É um é um presente. presente, porque a idade, a gente vê tanta gente que infelizmente falece cedo também, né? E de novo, por isso que eu falo, a questão não é o número de anos que a gente vai viver, né? Eu acho que a gente tem que, independente do número de anos, a gente tem que olhar para trás e, e sentir que tudo valeu a pena, sabe? Tudo que aconteceu na vida valeu a pena, né? Eu tive uma aula um dia com um professor que eu estou fazendo uma pós, e ele deu uma aula de ética, e ele falou uma coisa que me marcou muito, e eu falo para os meus alunos também na faculdade, até são palavras do Dr. Daniel, mas eu acho que me tocou, porque ele fala isso, ele fala, gente, tenha algo em casa para brindar, cada pequena coisa, não são grandes, pequenas coisas, né? Você como médico, né? Você vai ser médico. O dia que você ajudar uma pessoa na rua, né? Ou alguém que precisou, brinde. Nossa, hoje eu fiz a diferença para aquela pessoa. E aí no final da vida, ele fala isso, que a gente tem que olhar para trás e ver quantas vezes a gente levantou essa tacinha. Porque se a gente levantou muitas vezes, a vida já valeu a pena, né? Com E eu certeza. acho que é isso. Não importa se eu vou ter 70, 100, né? Então, tô usando as palavras dele, tá? Não são minhas, do Dr. Daniel, um amor de pessoa. Mas é isso, eu acho que a gente só tem que sentir que tudo que a gente viveu, inclusive as coisas que a gente acha que não foram adequadas, é aprendizado, Faz né? parte, pra você aprender, né? Faz parte, tá? E é isso, entender que hoje em dia, eh, fazer mais de 60 anos, primeiro que eu acho um privilégio, né? Eu, quando algum paciente fala, ai, é ruim, eu falo, olha, não importa, eu quero envelhecer. Eu quero passar dos 60, eu quero envelhecer. Se tiver que ter um pouco de dor de artrose, tudo bem, mas eu quero, né? E lógico, eu vou me esforçar ao máximo para que isso seja da melhor maneira, mas
A gente sabe que nem tudo depende só da Nem tudo sai gente, como né? plano. Mas assim, dá para ter muita alegria, muito prazer, sim, em qualquer idade, tá? Em todos os sentidos, né? Às vezes eu tô viajando, eu vejo excursão, o pessoal já aposentado, eu acho o máximo, né? Eu acho o máximo, as pessoas estão. E eles agora têm tempo, né, para Sim, curtir. sim, e tem que ter a saúde, né, pra curtir. Isso, por isso que eu falo, a gente tem que correr atrás daquilo que a gente pode mudar. O que que a gente pode mudar? Algumas questões relacionadas à nossa saúde, eu acho que a gente pode. Nosso estilo de vida ainda interfere muito, tá? Então, tem coisas que não dependem da gente, mas aquilo que depende, eu acho que a gente, como profissional, tem que orientar o paciente, né? Aquilo que ele pode fazer, e o paciente entender que depende dele, né? A gente só dá o caminho, mas Sim, dá depende dele. uma ajuda, Não vai um vir, direcionamento. não vai vir pronto, né? Não vem pronto. E agora a última pergunta, eu reformulei, a última pergunta era o que era a Rocha da Saúde. Mas como a gente está começando uma nova temporada aqui, eu pensei Certo. numa nova. Que seria, eu sou um homem jovem. E qual que seria o seu conselho, não um conselho profissional, Tá. mas um conselho de vida que você daria pra mim, um homem jovem que quer começar a vida, que quer ser uma pessoa melhor? Independente de profissão, você tá falando, Independente de independente da minha profissão, área, independente não de do meu ponto de vista geriátrico. Você é, fala, do seu perspectiva, Elaine, como pessoa que também é médica, no tá, geral, qual o no seu geral. conselho de vida pra mim? Olha, eu vou te falar coisas que o meu filho ainda é muito pequeno, mas que vou falar também, tá? Primeiro, na vida, faça tudo que você for fazer, se pergunte se depois você vai conseguir se olhar no espelho, né? Porque eu acho que não tem julgamento maior do que a nossa própria consciência. Então, se tiver alguma coisa que você estiver pensando em fazer, que você estiver em dúvida, ou que você até já fez e está pensando em fazer de novo, mas que você, ao se olhar no espelho, não consiga se olhar, porque você fique talvez um pouco envergonhado daquilo, ou tenha dúvidas, repense, né? É isso, eu acho que a gente, como ser humano, a gente é responsável pelos nossos atos, então tudo na vida, em tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter a nossa consciência sempre tranquila, sabe? Não faça nada que. Às vezes acontece sem querer, mas dentro daquilo que você possa, não faça nada que à noite te tire o sono, sabe? Dentro da sua profissão, falando da sua profissão agora, faça algo que você goste, que você se imagine fazendo ao longo de anos e anos e anos, porque muito provavelmente é o que você vai fazer. E além de fazer com amor, faça com ética. Faça com ética, porque eu acho que isso faz diferença. Ainda mais no mundo que a gente está agora, que a gente está vendo tanta coisa, tanta gente se vendendo por questões de dinheiro mesmo, tá? De novo, faça aquilo que você acredita, tá? Mas sempre com a sua ética, Conseguindo se olhar no espelho. conseguindo se olhar no espelho ao final do dia, que também é uma coisa que eu aprendi com o doutor Daniel. E, e assim, como ser humano, né? Como ser humano, eu acredito que você já seja uma pessoa, você já é uma pessoa moldada, Uhum. né? A gente sabe, você é uma pessoa boa, Ah, né? obrigado. Não, sim, Obrigado. né? É uma pessoa de Pens- boa Já índole. pensou, eu sou um maquiavélico? Não tem cara, né? Não tem. A gente conversa, né, já te vi na faculdade. Então, assim, a gente sabe, você já tem uma. Então, eu acho que é só compartilhar com outras pessoas o que há de bom em você, porque você vai poder. E eu acho que isso é uma coisa que, pelo menos, todo mundo pode, mas eu acho que na nossa profissão. Tô até vendo aqui. É tão gratificante, porque assim, você pode exercer isso todos os dias, né? Vai ser a sua profissão, ok, você Sim. vai ganhar por isso. Mas olha, eu te garanto que a sua maior satisfação não vai ser o seu dinheiro no bolso no final do dia, embora ele seja necessário, vai pagar suas contas. Mas a satisfação de que você fez a diferença, e isso a medicina proporciona. Os pacientes, a maioria deles, são muito gratos, tá?
Ah, todos, não sei. A gente depende de onde você tá. A gente vai, passa, a gente enfrenta tanta coisa, né? Plantão, tudo. Sim, é Mas eu vou duro. te dizer que na maioria das vezes eles são gratos e eles te falam isso, e isso não tem preço, sabe? Isso independente do paciente que você está atendendo, se ele for particular, se ele não for, se ele for o da rua que você. Talvez o da rua te dê até mais satisfação de ter atendido, de ter feito um bem. Mas é isso. Eu acho que faça algo que você sinta que no final do dia você fez a diferença na vida daquela pessoa, mas uma diferença boa, né? Sim, Que você às vezes agregou algo, tá? E aí, meu, aí não tem erro, sabe? Aí você vai dormir com a sua consciência tranquila, você vai ser feliz, né? E não posso deixar de falar, cuide da saúde, com né? certeza. Cuide do seu físico e do mental, porque também não dá para andar, isso não anda separado, né? A gente só consegue estar bem e entregar o nosso bem para o outro quando nós estamos bem, tá? Isso é tão, quando a gente não está muito bem, por algum motivo, principalmente algum problema, alguma questão pessoal, a gente atende, a gente tem que ir lá e dar o nosso melhor da mesma forma, mas já não é a mesma coisa, você já não está naquela entrega, né? Então, assim, você tem que estar bem para poder cuidar bem do outro, né? Então, cuide de você, né, em primeiro lugar. E é isso, eu acho que quando a pessoa ela já tem essa boa índole, essa bondade, ela só tem que trabalhar para poder compartilhar isso e ser útil, né, para outras pessoas. Não adianta você ser o melhor do mundo e isso ficar só para você, tá? E isso não inclui só o paciente, até os amigos, quem estiver convivendo com você, o exemplo ele contagia, né? Então, eu acho que é isso. Ah, adorei as dicas. E você tem mais alguma mensagem, alguma coisa que você queira passar? Mais uma mensagem. Alguma outra coisa que você queira comentar, algum recado? Olha, não, eu achei bem legal essa nossa conversa, né? É, lógico que cada assunto aqui daria É para um, falar um sim, dia e a gente só falou, demos uma pincelada em algumas questões, mas eu acho que, primeiro, a primeira mensagem é que as pessoas precisam realmente olhar para si, se cuidar, tá? E isso eu não falo só como geriatra, não, né? E eu acho que o que eu tinha para falar era isso, sabe? Que as pessoas, que a bondade que tem em cada pessoa, elas consigam, sabe, compartilhar, porque a gente já vive num mundo que não tá fácil, muito egoísmo, né? né? Egoísmo, maldade mesmo. Tem hora que você chega até a falar, meu, será que tem esperança? Isso, mas assim, eu ainda acredito que a maior parte é de gente boa, sabe? Ainda predomina, embora a gente viva num mundo de maldade, eu acho que ainda predomina a bondade. A gente vê isso às vezes em pequenas situações do dia a dia. Então é nessas que eu vou continuar apostando, tá? A outra mensagem é essa, tá? Não encare o envelhecimento como uma doença, como algo a ser evitado, não. Ele faz parte da nossa vida, mas encare sim a pergunta assim: o que eu vou fazer para que eu chegue na minha idade na minha melhor versão? Naquilo que depender de mim, eu posso garantir, né? E é isso. E eu agradeço muito essa oportunidade, eu adorei, Ai, que bom que você gostou, doutora. adorei. Pode me chamar, adorei. E fora isso, desejar um Feliz Natal, né? Com certeza. Feliz Natal, estamos Não, quase. não sei se vai ainda agora, no final do ano, mas Então se já tiver passado, um feliz 2025, né? Que seja um ano bom para todos nós. perfeito, doutora. Agradecer novamente a senhora pela presença, foi um papo Imagina. excelente. E deixar o meu recado para vocês que estão assistindo a gente, para se inscrever nas redes sociais, deixar o seu gostei. E espero vocês no próximo Rochas da Saúde. Até lá.